A Copa do Mundo sempre teve um sentimento de representatividade e orgulho de ver o seu país disputando a superioridade contra rivais. Mas você já se perguntou por que o Mundial de Clubes não despertou o mesmo interesse da Copa do Mundo no público? Hoje, para toda a galera ainda ligada no Futiloco, vamos aproveitar o ano de Mundial para falar o que na teoria deveria ser o maior torneio de clubes do mundo. E sempre polêmico, o Mundial de Clubes. Como sabem, o início da Copa do Mundo só contávamos com os europeus e os americanos. Os africanos tiveram o Egito participando da Copa de 34 e ficaram 30 anos sem disputar a Copa, quando Marrocos se classificou para a Copa do México, e a partir daí a África passou a ter vaga direta. Os asiáticos estiveram em 38 com as Índias Orientais, e só a partir de 78 passaram a ir à Copa. Já a Oceania só foi participar da Copa em 74 com a Austrália, e só a partir de 26 terá uma vaga cativa na Copa. Pô, Futiloco, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Calma, pequeno louquinho, nós vamos chegar lá. A história do Mundial de Clubes passa sempre por questões de logística, e para começar iremos até o ano de 1950, com o retorno da Copa do Mundo após a Segunda Grande Guerra. Como já sabem, o Brasil tinha tudo para vencer o seu primeiro título em casa, e esse sentimento foi distribuído por toda a nação. Mas no fim, o título uruguaio em pleno Maracanaço ficou na história do futebol, e um trauma nacional e o sentimento de fracasso por todo o povo brasileiro. E com isso, no ano de 1951, nasce o Torneio Internacional de Campeões, que vocês conhecem como a Copa Rio Internacional. A CDB, querendo resgatar um sentimento de orgulho nacional, propôs à FIFA uma tentativa de introduzir um campeonato mundial entre clubes, aonde até Jules Rimet aprovou a ideia, por ser um desejo antigo da federação e dos próprios clubes europeus. Mas como disse, logística. À época não tínhamos os continentais, então os campeões nacionais dos melhores países da Copa de 50 viriam ao Brasil. Mas não foi bem assim que se ocorreu, e tiveram substituições. E Vasco e Palmeiras, campeões estaduais das suas sedes, lógico, representando os estaduais mais fortes. Se já assistiu nosso vídeo de campeões nacionais, sabe que isso levou à pressão pelo início do Brasileirão em 59. O Palmeiras viria a ser campeão da Copa Rio, após empatar no segundo jogo com a Juventus no Maracanã para mais de 100 mil pessoas, se tornando o primeiro campeão interclubes do futebol. Aliás, foi pela Copa Rio que começou o início da amizade entre as torcidas do Vasco e Palmeiras. Mesmo com a eliminação alvinegra na semi, na final muitos vascaínos torceram pelo Palmeiras na final no Maracanã. E bem, com isso vamos a outro quesito, a imprensa. A comemoração em São Paulo levou milhares de pessoas às ruas, até de rivais, pelo título. A imprensa brasileira destacava o Palmeiras como campeão mundial. E em 52 tivemos outra edição da Copa Rio, que deveria ocorrer em 53, visto que o torneio ocorreria de 2 em 2 anos. Mas com o sucesso da edição anterior, o Fluminense viu a oportunidade de comemorar seu cinquentenário e pediu uma edição no ano seguinte, consequentemente tendo a aprovação da FIFA e assumindo a organização com a CDB e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A competição não conseguiu repetir o feito da anterior, mas o Fluminense se sagrou campeão após enfrentar o Corinthians. A imprensa até repercutiu o Flu como campeão do mundo, mas com uma menor importância se for comparado a 51, mas em breve toco no assunto. Nesta edição também ficou marcada pela desistência do Peñarol na ida da semifinal, que não voltou para o segundo tempo, alegando violência e arbitragem tendenciosa para o Corinthians,
que vencia por 2-1 e avançou também por WO. Se você percebeu, a Copa Rio teve um destaque nesse vídeo, pois levou que diversas competições nascessem. A Champions League, por exemplo, foi uma delas, com seu início em 55, a primeira competição continental entre os clubes. E com a pressão da FIFA e Conmebol, a CDB finalmente veio a fazer a Taça Brasil. E com o representante brasileiro, a Conmebol deu início à Libertadores. E o João Avelange, presidente da CDB à época, deu a ideia de reunir os campeões continentais, e assim veio a Copa Intercontinental, reunindo novamente os dois continentes, organizada pela UEFA e Conmebol, sem participação da FIFA, alegando que isso não seria um mundial sem reunir os demais continentes, pois numa lógica clara não tinha como definir o melhor time do mundo se você não tinha todos os times do mundo. Mesmo assim, com jogos em casa e com grandes jogos na década de 60, tendo uruguaios e argentinos que já batalhavam na Libertadores e levaram isso para o Intercontinental, ficou marcada pelo início da violência sul-americana e o início do boicote dos europeus, marcada por desistências na década de 70, e o interesse da Copa Intercontinental começou a pender apenas para o lado sul-americano. Para tentar corrigir o problema da violência, se optou por tirar o jogo do desempate em campo neutro. A edição de 67 entre Racing e Celtic, por exemplo, tiveram 6 expulsões no jogo em Montevidéu. E em 69, o Milan teve a desconfiança de participação política após seu jogador Nestor Combin, argentino naturalizado francês, que ficou detido pelas autoridades. Lembrando que à época a Argentina vivia sua ditadura militar. O desinteresse europeu era evidente, visto que a Champions League já era o centro das atenções. Na década de 70, dentre os vice-campeões que foram à disputa, apenas o Atlético de Madrid levou o título. Com a competição perdendo prestígio, a Toyota chegou com as notas para agradar as duas confederações, o que não agradou em nada os clubes europeus, que alegavam que a logística da viagem era muito longa, mesmo com apenas um jogo. E com medo, a UEFA passou a obrigar os clubes campeões da Champions League a irem ao Intercontinental para evitar desistências. E a partir dos anos 80, Tóquio reuniu grandes jogos e uma boa distribuição de títulos. A imprensa sul-americana novamente tratava todos os títulos como campeões mundiais, enquanto os europeus olhavam o campeonato com um olhar mais amistoso. O olhar brasileiro à competição mudaria a partir da década de 90. O bicampeonato do São Paulo na Libertadores e, consequentemente, da Copa Intercontinental deu um olhar diferente para a Liberta para os brasileiros, principalmente dos clubes que não a tinham conquistado, visto que anteriormente o estadual e o brasileiro eram melhores vistos que a competição internacional. Consequentemente, a década de 90 reuniu 6 títulos brasileiros da Libertadores, mas apenas os títulos do São Paulo no Japão, desbancando Barcelona e Milan. Creio que se você é mais atento, lembra das últimas 3 edições do Intercontinental na década de 90, onde tivemos 3 bons jogos dos brasileiros, com destaque ao Palmeiras, que brincou de perder gol contra o Manchester United, que ficou muito marcado pelo fim do jogo, onde os ingleses nem se importavam com o título, enquanto os jogadores alviverde viviam um dia de fim do mundo. Isso demonstrava bem como o olhar europeu para o Mundial era um amistoso, enquanto a Champions League já tinha um olhar de superioridade. E tudo isso só veio aumentar a partir de 2000. A Copa Intercontinental ainda teve 5 edições, sendo a última entre Porto e Once Caldas a mais louca de todas, aonde o Once Caldas esteve a um pênalti de ser campeão. Na quarta cobrança, o Porto mandou a bola na trave. Com dó, o Once Caldas fez o mesmo. E quando chegou na nona cobrança, nas alternadas, Garcia isolou a bola,
Pelo 8-7, o Porto foi o último campeão da Copa Intercontinental. Você já imaginou se o Once Caldas tivesse sido campeão? Isso são coisas que só o Futilouco te faz lembrar. Aliás, foi nessa disputa de pênaltis que o Diego conseguiu fazer o feito de ser expulso. Nostálgico. Por fim, a Copa Intercontinental teve 43 edições, com 24 títulos sul-americanos e 23 europeus, um equilíbrio muito louco. Curiosidade, a Lei de Bosman foi implementada em 95. A partir do título do Ajax ao do Porto, tivemos 8 títulos europeus e apenas 2 títulos sul-americanos, justo do Boca de Bianchi. Para quem não sabe, a Lei de Bosman permite que os clubes europeus possam contar com jogadores europeus sem contar como estrangeiros, simplificando melhor e trazendo ao cenário brasileiro. Atualmente no Brasil, com a alta demanda do mercado, é permitido 9 jogadores estrangeiros para serem relacionados a jogo. Essa regra é recente, há um tempo atrás eram apenas 5, mas sendo assim, a maioria ainda do elenco seria totalmente nacional. Para exemplificar, essas são as escalações titulares de Flamengo e Liverpool na final do Mundial de 2019. O Flamengo tinha apenas Arrascaeta e Pablo Mari como estrangeiros, enquanto o time inglês tinha apenas 4 jogadores ingleses e o restante estrangeiros. Se você pegar Flamengo e Liverpool em 81, o time inglês continha o Bruce do Zimbábue e o restante jogadores do Reino Unido. O Flamengo tinha um time totalmente nacional. Fica aí a curiosidade e reflexão. Muita gente também acredita que todas as finais da Copa Intercontinental foram em Tóquio, mas as suas últimas 3 edições ocorreram em Yokohama. Lembra que eu mencionei que a FIFA não olhava com bons olhos a Copa Intercontinental? Então, na virada do século, veio aprontar. Nos anos 90, a FIFA queria realizar finalmente um Mundial de Clubes com todos os continentes, visto que as confederações já tinham seus campeonatos, menos a UFC, visto que a Champions da Oceania tinha tido apenas uma edição isolada em 87, vencida pelo Adelaide City. E para ter um representante para o Mundial, a FIFA fez um pedido para a competição voltar a ser realizada, assim vindo o Campeonato de Clubes da Oceania em 99. Voltando para a FIFA, a decisão de fazer um torneio próprio veio no Comitê de 96, mas só em 99 a FIFA finalmente idealizou o campeonato, bastante criticado pelos europeus por questões de calendário. E em 8 de junho de 99, a FIFA decidiu que a competição seria realizada no Brasil, superando os demais candidatos. E como coincidência ou não, o torneio foi semelhante à Copa Rio, disputado por 8 clubes, ambos em chaves no Rio e em São Paulo. O Maracanã e o Morumbi tiveram que ser reformados para atender exigências da FIFA, que é acostumada a destruir estádios mesmo. E já com a polêmica do calendário das reformas dos estádios, se teve outras. Os participantes. Para reunir 8 participantes, a FIFA tinha os 6 campeões continentais e mais 2 vagas. Como na Copa do Mundo, se decidiu dar uma vaga para o campeão do país sede, que na lógica é para ter uma clara movimentação local. Para tampar buraco, veio uma vaga ao campeão da Copa Intercontinental. Tudo definido certinho, não tinha como dar errado, mas esse, amigo, é o Mundial de Clubes. O sorteio foi definido para o dia 14 de outubro de 99, no Copacabana Palace. A UFC, ao invés de mandar o campeão continental da Champions League Asiática, que foi o japonês Jabulo Iwata nas edições de 98 e 99, aonde essa final foi disputada em abril de 99, a UFC decidiu mandar o Al Nassr, campeão da Supercopa Asiática de 98, que ganhou do campeão da Champions da Ásia de 97 e 98, o coreano Poyang Stars. Enfim, o saudito Al Nassr foi para o Mundial. Creio que só teve pronúncias erradas nesse trecho do vídeo. A CAF decidiu mandar seu campeão africano,
mas a Champions africana só veio terminar em dezembro, com o tricampeonato do Raja Casablanca. Poucos dias antes do sorteio, o Necaxa era campeão da Conca Champions. A UFC teve que voltar com a sua competição a pedido da FIFA e foi vencida pelo South Melbourne, da Austrália. Na Champions League, a UEFA teve o United campeão com aquela virada histórica nos acréscimos no Camp Nou. A polêmica mesmo se deu pela Sudamérica, sempre ela. Anfitriã com 2 vagas, a Conmebol e a FIFA deram uma vaga para a CBF, e é lógico que só poderia dar errado. Vamos começar com a polêmica do país sede. O campeão brasileiro ainda não havia sido decidido, até porque o campeonato ainda estava rolando e o Mundial estava marcado para se iniciar em janeiro. Essa normalmente que são as férias do futebol brasileiro, mas esquece isso aí. Como São Paulo era a sede, a CBF logo de cara mandou o Corinthians, campeão brasileiro de 98, para a competição. Pô, Futilouco, você está maluco? O Corinthians foi campeão brasileiro em 99. Sim, amigo, coincidência ou não, o campeonato de 99 ainda estava rolando. Mas certamente o medo de ter um clube de outro estado campeão pode sim ter sido alternativa para essa escolha. O Corinthians venceria seu bicampeonato em 22 de dezembro contra o Atlético Mineiro, em partida de desempate, 13 dias antes da sua estreia no Mundial, que foi em 5 de janeiro. A CBF alegou que não teria tempo para definir o campeão a tempo do sorteio e seguiu o critério da Conmebol de utilizar o campeão anterior. Que critério é esse? A Libertadores de 99 se encerraria em 16 de junho de 99, com o Palmeiras encerrando sua busca de 30 anos pela Libertadores de América. Mas anteriormente a isso, CBF e Conmebol teriam conversado e com medo da perca do título paulista, visto que o Deportivo Cali tinha vencido a ida na Colômbia, há boatos que a CBF teria indicado um clube da cidade do Rio para ter ambos times com cada cidade. E como o Vasco não avançou no Brasileirão de 99 para vir de país sede, o Vasco era campeão da Libertadores de 98. E dias antes da final da Libertadores de 99, foi decidido que o Vasco seria o representante sul-americano. E assim, ambas cidades teriam clubes representados. Há histórias que um acordo foi feito com a diretoria palmeirense, que após o título continental teve a garantia de vaga no Mundial de 2001. E como o Palmeiras disputaria ao final do ano a Copa Intercontinental, se deu uma chance maior de planejamento ao confronto contra o United no Japão. Já o Real Madrid foi o convidado pela FIFA por ser campeão da Copa Intercontinental de 98. Em janeiro dos anos 2000, se iniciava o primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA. Com tremendas expectativas, foi um fracasso. O Mundial teve sua abertura em São Paulo e mesmo com muito dinheiro envolvido, acabou não sendo muito atrativo aos clubes. Em jogos um em seguida do outro, a FIFA se deparou com uma grande surpresa: a falta de interesse do público local. Talvez você que seja mais jovem ficará assustado ao saber que isso aqui é um jogo do Real Madrid vazio. E o que acontecia tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro é que o pessoal ia para o jogo do seu clube, mas não ia para o jogo anterior ou sucessor. Não tenho a informação se de repente o ingresso era à parte, ou se é como na Copa São Paulo, onde você pode ficar em ambos jogos. Mas realmente é assustador a diferença de público para um jogo ao outro. É lógico que podemos entender isso, mas como é um campeonato pelo todo, é sim um ponto negativo. Bem, Corinthians e Vasco lideraram seus grupos, e com jogos que se tornaram marcantes, como Real Madrid e Corinthians, com 2 gols de Edilson, o Capetinha. E aí ele disse: eu sou o Edilson, o Capeta! Se para jogar mais do que eu, tenho que ser campeão mundial. Você jogou mais que o Messi? Eu joguei. E Vasco e Manchester United, com um show de Romário e principalmente de Edmundo. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol!
Com isso, Corinthians e Real Madrid passaram no grupo A, e no grupo B, Necaxa e Vasco deixaram o United para trás. Sem ter semifinais, os primeiros se enfrentariam, e os segundos colocados fariam a disputa de terceiro lugar. O Real Madrid perderia para o Necaxa nos pênaltis. Já a grande final no Maracanã entre ambos brasileiros teve capacidade total permitida, mas como jogo não há essas coisas. Terminou em 0 a 0, se mantendo assim também na prorrogação. O primeiro Mundial de Clubes foi decidido nos penais e em um 4 a 3, com direito a Marcelinho e Edmundo perdendo o pênalti, o Corinthians, com a voz de Luciano Del Valle, era o primeiro campeão do Mundial de Clubes. Mas calma, que eu ainda vou segurar o assunto imprensa. E bem, demorou para termos um segundo campeão. Como o Mundial não foi o esperado, e meio que aos olhos do mundo ter uma final nacional no torneio era uma brochada e óbvio, uma decepção internacional dos europeus que fizeram pouco caso do torneio. Roberto Carlos recentemente fez uma declaração falando que o Real Madrid fez do torneio uma pré-temporada. No final, a única coisa para fechar o assunto 2000 foi a chance real tirada de um possível derby em uma final de Mundial. E lembrando que naquele ano, o Palmeiras eliminaria o Corinthians novamente na Libertadores. E falando nisso, vamos a 2001, o Mundial que não aconteceu. Com sedes já definidas, inclusive com o Palmeiras, o motivo do cancelamento foi problemas com patrocinadores. Com a falência da ISL, a FIFA cancelou o Mundial, que se prorrogou o cancelamento até 2004. O Palmeiras, aliás, que jogaria no Vicente Caldeirão e pegaria o Galatasaray. Muita gente acha que o Verdão não teria chances de títulos comparado a 2000, devido ao fim da era Parmalat, mas ainda aquele ano o Palmeiras iria às semis da Libertadores novamente, parado pela arbitragem do Boca Juniors. A FIFA teria ideias de voltar com seu Mundial em 2004, mas isso só vamos acompanhar detalhadamente em uma segunda parte do vídeo, com as polêmicas dos reconhecimentos e fracasso popular do Mundial de Clubes. Eu sei que vocês gostam de vídeos grandes e estavam com saudades do Fute Louquinho, mas eu estou há 4 meses editando esse vídeo e ele não para de crescer. Subestimei a minha capacidade de organização de rotina e edição. Espero que o apoio desse vídeo seja legal, quem sabe me animo para fazer a parte 2 bem rápido. Mas não se empolguem, eu ainda edito o vídeo no celular e se até o Storybricks com o PC da NASA passa perrengue editando o vídeo, não esperem muito do velho Fute Louquinho, mas sei que vocês entendem a situação. Peço desculpas se o vídeo não ficou muito legal, já fazem quase um ano que eu não posto um vídeo, mas o último sobre a Copa foi muito legal, então espero que vocês que tenham assistido curtem, e se você não assistiu, vai lá e passa, me dediquei muito naquele vídeo, e o resultado acabou não me agradando, mas prometo melhorar. Não deixe de compartilhar o canal, se inscrever e se você quiser virar membro do canal para quem sabe dar um apoio, ficaria feliz, mesmo não precisando, porque o conteúdo aqui é popular para todo mundo. Até o próximo vídeo, espero que seja em breve e fui!